Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, como vão vocês? Que a paz de Cristo esteja sobre a nossa vida, amém? Hoje vamos falar sobre apostasia e pecado. Eu já falei deste assunto aqui antes, porém eu resolvi falar por causa de um comentário que eu recebi e quero ajudar a esclarecer algumas coisas, amém? Mas antes eu peço a você para se inscrever aqui no canal, ajude o canal a crescer e o Evangelho ser levado a mais pessoas. Assim que você se inscrever, vai aparecer um sininho. Ative esse sininho na opção toda e você vai receber todos os vídeos que eu postar aqui. Vamos dar início à palavra de Deus. O que é apostasia? Vou simplificar para ficar bem fácil. Apostasia nada mais é do que separação. Essa separação é entre você e Deus. É como um casal que viveu muitos anos juntos, que depois de um certo tempo, eles se separaram e não querem nem ver o outro pintado de ouro. Então, a apostasia é quando alguém já viveu uma vida com Deus, conheceu a palavra, viveu experiências com Deus, mas essa pessoa se afastou tanto e ficou desacreditada, e ela diz para si mesma: quer saber? Eu não quero saber de Deus mais. Ela corta de vez a relação que ela tinha com Deus. Essa pessoa apostatou da fé. Vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Gente, basta a gente olhar o mundo hoje em dia, o deboche no mundo com a palavra de Deus. Pessoas que foram grandes cantores evangélicos e pastores largaram o altar para viver as coisas do mundo. Hoje em dia não demonstram nenhum respeito com a palavra de Deus. Neste versículo que acabamos de ler, diz que a apostasia vai vir antes do homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo. O espírito dele está sobre o mundo, mas ele ainda não foi revelado. Então eu acho que deu para ter uma certa noção do que é apostasia. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário que eu irei responder. Agora vamos falar do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Deus não convive com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Por isso precisamos nos arrepender e abrir o nosso coração. Senhor, pequei contra ti e contra o céu. Me perdoa, me ajuda a vencer esse pecado. Ore. A oração é uma conversa com Deus. Não precisa querer dizer palavras bonitas. Seja sincero, fale com Deus o que te incomoda. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículos 16 e 17. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Se prestarmos bem atenção no que acabamos de ler, Jesus disse: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. A criança é sincera. A criança fala o que está sentindo sem meias palavras. A criança pede o que ela quer sem medo de pedir. Receber o reino de Deus como uma criança significa recebê-lo de maneira tão simples, humilde, confiante e sincera. Amém? O pecado, como eu falei, nos afasta de Deus. Se começarmos a pecar e pecar várias e várias vezes, aquele mesmo pecado que só você sabe qual é, isso vai nos afastando de Deus e vai endurecendo o nosso coração. Ainda mais quando você fica com medo de orar por achar que Deus não vai te perdoar. Ele vai te castigar. O diabo vai lançar setas na sua mente para que você não ore, para dizer que você não merece, para dizer que você está sujo demais para receber
o perdão de Deus. Não dê ouvido a esses pensamentos, a essas vozes. Ore a Deus e não tenha medo. Quando você estiver com esse medo, achando que Deus não vai te perdoar, isso é mentira do diabo. Deus, Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se volte para Ele. Quando você estiver assim, ore com mais fervor. A oração nos aproxima mais de Deus. E sabe por quê? Porque você está tendo uma conversa com o seu melhor amigo, com o seu Senhor, o nosso Deus. Não deixe para orar depois. Não queira vencer o pecado sozinho. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar nessa batalha. O pecado e a apostasia andam de mãos dadas, porque ninguém vai se apostatar da fé do nada. Isso acontece porque as pessoas dão brecha em sua vida para que isso possa acontecer. Se você caiu de novo no pecado, caiu daí mesmo onde você está, ore a Deus e Ele vai estender a sua mão direita para te levantar. Não ache que se você caiu em pecado, você está apostatando da fé. O que não podemos é nos tornar escravo do pecado. Jesus disse: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ore a Deus para te libertar deste pecado que tem te aprisionado, que tem te escravizado. Abra o seu coração para Deus. Ele é seu melhor amigo. Meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha trazido luz para a sua vida e tirado um pouco das suas dúvidas. Eu quis trazer esse vídeo por causa de uma dúvida de um inscrito e novamente trouxe essa palavra. Estamos, sim, vendo pessoas se apostatando da fé em Deus. Mas na palavra de Deus diz que haverá também um grande avivamento. Vamos ler mais um capítulo para a gente encerrar. Para a sua Bíblia, em Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa é a promessa de Deus. E realmente estamos vendo crianças, jovens, idosos, muçulmanos e muitas mais pessoas de outros países que são radicalmente contra o Evangelho. Estamos vendo Jesus aparecendo para elas em sonhos. Um exemplo disso, alguns meses atrás, vimos relatos de mais de 200 muçulmanos que Jesus apareceu no sonho deles em uma mesma noite. Muitos muçulmanos entregaram suas vidas a Jesus, crianças falando sobre a volta de Jesus. Haverá sim uma grande apostasia, mas haverá também um grande avivamento da parte de Deus. Amém? Não se afaste de Deus por pecar. Fique com Ele até vencer o pecado. Amém? Essa palavra que eu gostaria de trazer para você, essa palavra que eu gostaria de trazer ao seu coração. Acalme seu coração. Se você tem a preocupação, se você apostatou, se você tem a preocupação, se você está pecando, que você errou, que você pecou, você tem o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence do pecado. Agora, a pessoa que não se importa mais, ela está ficando com o coração duro, se ela deixar, isso pode afastar tanto ela de Deus, que ela pode estar tão longe que ela não vai conseguir mais voltar. Ela não vai querer mais voltar. A mão de Deus pode ir até ela, mas ela não quer. Ela não vai desejar mais as coisas de Deus. Então, por isso, temos que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Queira essa vida de comunhão, em nome do Senhor Jesus. É esse vídeo que eu gostaria de trazer para vocês. Eu peço a vocês que compartilhem a palavra de Deus com mais pessoas, para que a palavra de Deus seja levada a todos. Amém? Eu quero indicar 3 livros muito bons. Primeiro livro que eu indico é o do Charles Spurgeon, Manhã e Noite. Esse livro é para você fazer um devocional na parte da manhã e de noite. E também ele é indicado pela missionária Camila Barros. O segundo livro que eu indico
é do pastor Antônio Júnior, Quebrando Ciclos. Esse livro que vai abrir a sua mente para você olhar para dentro de si mesmo e ver que está praticando os ciclos que há dentro da sua família há anos. E o terceiro livro que eu indico é da Karine Bach, Mais Forte e Corajosa. Este livro é um convite ao entendimento mais profundo acerca de si mesmo com respeito ao Pai Celestial. Nessa página, você será instigada a enfrentar a jornada com mais fé, determinação por meio de conhecimento da palavra e intimidade com o Criador. Esse livro é indicado muito para as mulheres, para o público feminino. O link de cada um desses livros está aqui na descrição, basta você clicar e acessar. É pelo site da Amazon, super confiável.